A gente começa já falando sobre saúde mental, porque é um assunto extremamente importante. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, chama atenção para a importância dos cuidados com a saúde mental, que vem sendo afetada em todo o planeta, principalmente pela pandemia do novo coronavírus. Vamos conferir esse VT que a Catarina fez com tanto carinho. Não está no ponto? Tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo sob controle, né? Já, então a gente vai assistir sim a esse VT. Agora, então vamos lá, pode soltar. Janeiro Branco é uma campanha com o objetivo de chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas. O mês de janeiro foi escolhido para a campanha, pois as pessoas estão mais propensas a pensarem em suas vidas, em suas relações sociais, em suas condições de existência, em suas emoções e em seus sentidos existenciais. É como uma folha branca ou uma tela. Todas as pessoas podem ser inspiradas a escreverem ou a reescreverem as suas próprias histórias de vida. Uma humanidade mais saudável pressupõe uma melhor saúde mental no mundo. Uau, que lindo isso. Obrigada. Parabéns, Catarina. Lindo. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o psiquiatra do Hospital das Clínicas, Dr. Márcio Guerhardt, via Skype. Boa tarde, doutor Márcio. Prazer revê-lo e poder aprender um pouquinho contigo. Eu fico feliz quando eu tenho esse assunto e fico feliz porque é contigo que eu sei que levanta a bandeira também de que a gente precisa cuidar da nossa mente sem preconceito e cuidar para que a gente fique bem, tá certo? Obrigado pelo convite, Cláudia. E mais uma vez, eu acho que é extremamente importante estar com você num momento desses, pois a gente está vindo aí de vários meses onde toda a área da psiquiatria, da psicologia está enfrentando uma demanda extremamente alta de procura de ajuda, como nunca antes visto, a gente pode falar. E a gente imaginava que passando o ano novo, as coisas iriam ficar mais tranquilas e não é isso que está acontecendo, né? A gente vê a demanda ainda aumentando muito por pessoas buscando consulta, e todas com sofrimento bastante importante, e todo mundo querendo ajuda para ontem, né? Esse é um sofrimento real, né? Como eu estava falando, tem um luto coletivo aí que não dá pra gente disfarçar. E aí você estava falando do ano que passou, né? A gente ficou, na verdade, também com expectativa por conta da virada do ano, como se fosse mudar tudo da noite pro dia, né? Só que qualquer expectativa acaba nos frustrando, porque as coisas não acontecem assim. É ruim a gente ter expectativas? É bom sempre ter expectativas, ainda mais quando elas podem ser positivas e melhores, né? E isso também eu acho que é a base da fé, né? A gente ter expectativas positivas sobre a vida. Agora, eu acho que, baseado nisso, até complementando isso que você falou, o que tem ocorrido é que, além desse luto coletivo que você está descrevendo, existe uma sensação de tensão coletiva, eu diria, né? E isso tá em tudo. Estava aí no momento das comemorações, que não foram comemorações de final de ano, né? De início de ano. Tá todo mundo tenso, tá todo mundo preocupado. E mais, as pessoas não conseguem ver o fim da atual situação. Isso que gera muita angústia e tem sido motivo de busca de tratamento por sintomas de ansiedade importantes. Perfeito. Você falou de ansiedade. Normalmente, essa doença, eu vou falar de depressão lá na frente, mas ela começa com um desconforto, né? Esse desconforto, que é aquele friozinho na barriga, aquela leve falta de ar, isso caracteriza uma ansiedade? Sem dúvida. E eu acho que num contexto que a gente está vivendo, não é só um friozinho na barriga. As pessoas já estão chegando com um aperto no peito, com sensação de aflição muito grande, com estarem se emocionando mais fácil, com humor mais sensível, que são todos sinais que, no fim das contas, todos nós pagamos algum tipo de pedágio pelo ano passado, por todos esses acontecimentos mais pesados, né? E a maior preocupação nisso tudo é que isso possa evoluir para um quadro efetivamente de depressão, porque sim, é assim que as coisas começam, né? O enfrentamento de um desgaste, de um estresse que está durando mais tempo. É assim que o dano se forma, né?
E aí eu fico pensando que a coisa pode ficar pior, né? Porque se a gente está vivendo hoje o drama da pandemia, da crise econômico-financeira, da dúvida em relação à vacina, e aí se vem uma doença junto que muitas vezes é incapacitante, quer dizer, você piorou ainda o quadro. O que a gente pode fazer para tratar talvez esse início de sintomas ou até mesmo já uma depressão instalada? Eu acho que assim como o próprio coronavírus, né, um dos principais segredos para enfrentamento dos problemas emocionais decorrentes desse momento que a gente está vivendo é buscar ajuda o quanto antes. Né? Não pensar, não, eu só estou um pouquinho triste, só estou um pouquinho aflita, só estou algumas noites sem dormir, o que tem sido uma queixa extremamente comum, problemas de sono também. Então, não deixa isso crescer. Vamos procurar ajuda o quanto antes. Bate papo com um psicólogo, com um psiquiatra. Hoje em dia está tudo muito fácil acesso via as plataformas online. Todos os bons profissionais estão atendendo online, né? E eu acho que a dica, além de buscar ajuda imediata, passa também, Cláudia, por dosar o quanto que a gente está colocando para dentro desse monte de notícias ruins que a gente vê todo dia. Né? Que evidentemente o nosso papel perante disso ainda é pequeno, a gente tem que contribuir para a coletividade, tomar as medidas de distanciamento social e tudo, mas absorver excessivamente esse tipo de notícia, ver notícias repetidas e repetidas ao longo do dia, leva as pessoas a praticamente um pensamento obsessivo sobre o assunto que gera muito ansiedade. Gera insônia, gera preocupação o tempo inteiro e isso leva a pessoa a não funcionar bem. Então, tudo bem da gente não ficar grudado nos noticiários, né? Outro dia, uma telespectadora me cobrou e falou, puxa, você quase não fala do Covid-19. E eu penso que o meu papel aqui é outro. A gente tem os noticiários que já falam e eu quero levar aqui soluções para que as pessoas, apesar de, consigam ter uma vida melhor, que esse é o intuito do programa, né? Então, tudo bem da gente ter os nossos escapes, é importante? É importantíssimo, né? Eu sempre falo que uma boa saúde mental tem a ver muito com uma questão de nutricionista, mas não no sentido do que a gente come para alimentar o estômago, mas no que a gente absorve para alimentar o nosso cérebro. O que você está dando para o seu cérebro processar todo dia? Isso também precisa de um certo equilíbrio, né? Você precisa balancear notícias reais, que não são às vezes muito agradáveis, com notícias que realmente te façam bem, que te façam ter um momento de lazer, de desligamento dessa realidade tão difícil que a gente está vivendo. E, além disso, manter uma rotina em casa. Tente comer bem, tente falar com seus amigos, tente fazer algum tipo de exercício. As pessoas precisam de rotina para enfrentar esses momentos mais difíceis. Perfeito. Agora, tem pessoas que estão sofrendo um luto, não o coletivo, mas um luto real, que perderam outras pessoas, né? Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, chegou a uma marca muito alta de pessoas que morreram por conta da Covid. Quer dizer, isso afeta muita gente. Eu fico pensando, 200 mil pessoas, se cada uma tem 4 pessoas que o amava, a gente está falando de 800 mil pessoas sofrendo. Então, eu queria que a gente falasse daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos, sobre como enfrentar o luto real, a saudade, a perda. O que é que a gente faz para enfrentar isso com sabedoria, tentando manter a saúde mental? Me dá 2 minutinhos e a gente volta? Perfeito. Combinado, então. A gente está falando sobre saúde mental, a gente está num mês que visa uma campanha de combate às doenças mentais, né? Fazendo a prevenção e o cuidado, né? Levantando aí a bandeira contra o preconceito. Eu deixei aqui, já batemos um papo sobre a situação geral, mas deixei aqui uma missão para o Dr. Márcio, que é a gente falar um pouquinho sobre luto, o luto real. As pessoas perderam pessoas e estão sofrendo. Isso é normal, faz parte da vida, né? Sofrer pela saudade de alguém que se foi. Total. Acho que é muito importante a gente falar isso, pois como você falou, né? Mais de 200 mil brasileiros, né? Cada um, como você falou, pode ter mais de um familiar querido, então isso aí multiplica. É uma população enorme que pode estar passando por esse tipo de dificuldade agora. Eu acho importante caracterizar o que é luto normal e quando que isso pode se tornar alguma coisa mais preocupante, porque as pessoas geralmente não têm esse tipo de conceito.
né? Você pode imaginar que a dor é natural e assim por diante. Mas a gente tende a encarar como um luto normal aquele que acontece principalmente nos 2 primeiros meses pós o evento da perda e envolve algum tipo leve de disfunção naquilo que a pessoa tinha como rotina para o seu dia a dia. Por exemplo, ela não consegue trabalhar tal quanto antes, levemente, mas ela vai ao ambiente do trabalho ou permanece nas reuniões e tudo, com alguma dificuldade leve, certo? Quando esse processo dura mais de 2 meses e é associado a algum tipo de disfunção, dificuldade para fazer as tarefas diárias, associado a sintomas de tristeza muito importante, prejuízo de sono e também dificuldades cognitivas, a gente já recomenda uma consulta com um psiquiatra para provável início de um tratamento com alguma medicação para facilitar esse processo e para a pessoa não ficar tão disfuncional assim. Ok. Explica para quem não sabe o que seria essa dificuldade cognitiva, doutor, por favor. A dificuldade cognitiva associada a uma depressão, ela tem muito a ver com falhas de memória, tá? São brancos que a pessoa tem de forma recorrente para lembrar nomes, para se localizar onde está, para lembrar de tarefas que ela tinha agendado. E são coisas importantes, não são brancos que são normais aí na nossa vida, que às vezes a gente esquece mesmo. É um contínuo. Então a pessoa realmente passa a não funcionar direito. E paralelamente ela tem uma dificuldade de concentração muito forte. Por que isso acontece, Cláudia? Eu gosto sempre de explicar as coisas que as pessoas absorvem melhor a informação. Porque como a mente de alguém que está no momento desses mais difícil, ela está tomada por pensamentos mais negativos e geralmente pessimistas, esses pensamentos eles têm uma capacidade um tanto que magnética para atrair a nossa atenção. E com isso rouba a sua atenção do que você realmente deveria estar fazendo, que era ou o seu trabalho, ou dar atenção aos seus filhos, ou mesmo ler um livro. Você não consegue, por quê? Porque a sua mente ela vai para outro lugar. Então, isso é um sintoma muito importante. E geralmente com um tratamento medicamentoso desaparece. E não demora muito, não. Ótimo. Você falou de tratamento medicamentoso. As pessoas ainda têm preconceito do medicamento, principalmente quando ele é um medicamento para a depressão. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque depressão, você sempre fala que é uma doença que exige um tratamento multidisciplinar, que passa muitas vezes pela medicação, né, doutor? Correto. E é importante a gente ressaltar que quando a gente fala de uma medicação, quando a gente fala de antidepressivo, necessariamente o antidepressivo não é só usado para casos de depressão, né? O antidepressivo ele pode ser usado para tratar casos só de ansiedade, onde não tem nenhum tipo de depressão presente, né? O que eu gosto de explicar também é que essa questão do preconceito contra a medicação ela deve ser combatida de forma muito, muito forte. Por quê? Porque hoje em dia os protocolos de tratamento não são mais como eram antigamente. Antigamente, geralmente, uma vez que você entrava no antidepressivo, era praticamente uma sentença que você teria que usar o mesmo para o resto da vida, certo? A gente conhece alguns exemplos que levam isso até hoje. Entretanto, o que a gente faz hoje em dia, que é uma abordagem mais moderna, é direcionada a uma situação específica, na grande maior parte dos casos. Então, a pessoa está passando por um problema de luto, está com dificuldade, porque está com uma tristeza em excesso, uma dificuldade de conseguir levar a vida dela normalmente em função desses sintomas, a gente entra, resolve o problema, estabiliza a pessoa e cai fora. Isso é muito importante a gente esclarecer, que as recomendações atuais, elas são assim, enquanto que no passado era uma coisa meio solta, começa a tomar, fica tomando. Isso não se faz mais, na grande maior parte dos casos. Agora, esse cai fora tem que ser com orientação médica, né? É claro, não dá para cair fora por conta própria, né? Até porque, como esses remédios eles mexem na regulagem de algumas substâncias muito importantes do nosso cérebro, assim como a introdução deve ser lenta, a saída deve ser lenta para ser bem tolerada e não causar uma recaída, né? Tem tudo isso que tem que ser levado em conta.
Tá joia. Sempre que eu falo de luto, eu me lembro de ter presenciado em algumas situações minhas quando criança, de principalmente as mulheres da família, muito nervosas pela perda de alguém e uma amiga ou uma outra parente falar assim, toma um remedinho para você se acalmar. E eu olhava aquilo e achava assim estranho, até porque esses remedinhos são de tarja preta. Isso é perigoso? É super perigoso, viu? Porque não são só remedinho de tarja preta que esses familiares ou amigos ou vizinhos dão. Muitas vezes eles dão as próprias medicações que foram prescritas para eles após uma investigação personalizada, ou uma questão muito dirigida àquela pessoa, àquela situação dela. Ela não pode transpor isso necessariamente para o próximo. Por quê? Porque alguns remédios, quando dados para algumas pessoas em algumas situações, podem até piorar o quadro, se não for o remédio correto para aquela situação. Então isso é extremamente delicado, extremamente delicado. Você pode até piorar, você não vai ajudar a pessoa, né? Então a melhor recomendação realmente, dado o acesso fácil hoje em dia, marca uma conversa, marca uma avaliação. Será que está tudo bem? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer? Perfeito. E olha, além de marcar com o médico, se acontecer com você, não ofereça e, se for o contrário, não aceite. Doutor, vou liberar para as perguntas. Nossos telespectadores gostam de participar e eu fico feliz por isso. E em 2 minutos a gente vai com as perguntas para você responder. Combinado? Combinado. Então tá bom. É no 11 9 50 45 18 40. Pode tirar a sua dúvida. A gente precisa quebrar o preconceito, cuidar da nossa mente. As doenças mentais, elas são tão sérias quanto a doença do coração, quanto as doenças ortopédicas, a gente tem que cuidar, tá bom? Continuo com o Dr. Márcio Guerrardi. A gente já tem algumas perguntas aqui, Dr. Márcio. Já vou pedir para colocar na tela para que você tenha a possibilidade de responder. Pode colocar nessa tela aqui que eu consigo ler? Vai? Vamos lá? Vai soltar? Um pouquinho mais? Já deu? Foi. Boa tarde, tenho 59 anos. Perdi minha mãe com 74 em maio do ano passado. De lá para cá estou apavorada, depressiva, não durmo preocupada. O que posso fazer, doutor? Maio já realmente é um tempo prolongado, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vai fazer 8 meses já desse evento aí. Se ela continua com essa tristeza exagerada e isso está prejudicando ela, sem dúvida, mas sem dúvida nenhuma, ela já deve fazer uma consulta com um psiquiatra, viu? Não é nem psicólogo. Pela intensidade que ela está descrevendo e pelo tempo, já tem que procurar um psiquiatra, por favor. Então, faça o uso da telemedicina porque facilita. A gente tem psiquiatras de ponta atendendo através dessa tecnologia que é tão fácil, né? Então, cuide-se, tá? Próxima pergunta já na tela. Vamos lá. E diz assim, boa tarde, gostaria de saber qual a diferença entre tristeza e depressão. Amei a pergunta. É uma pergunta mega importante que sempre aparece, né? Então é importante a gente ressaltar e repetir quantas vezes for necessário. A depressão, por si só, ela tem muita semelhança com o quadro de tristeza. Entretanto, quando a gente fala de tristeza, tristeza é um sentimento que é humano. Eu posso ficar triste porque alguma coisa aconteceu hoje no meu trabalho e eu me decepcionei. Eu fico triste. Aquilo passa e tudo bem. Quando a gente fala de depressão, a gente fala de algo a mais que só a tristeza. É algo muito mais duradouro, é algo que te prejudica muito mais. Geralmente não é só a tristeza. O que pode ter junto? São dificuldades de concentração, dificuldades de memória, facilidade para chorar, angústia, ansiedade e, acima de tudo, pensamentos ruins. Uma das principais diferenças de tristeza para depressão é que a tristeza, você pode ficar, realmente é uma reação a um episódio desagradável, mas geralmente não inclui pensamentos negativos sobre você, sobre a vida, depreciativos e mais pesados, né? Coisas até relacionadas à morte. Enquanto que na depressão, essa qualidade está quase sempre presente. A pessoa tem pensamentos realmente negativos, ela tem um pessimismo em relação ao seu futuro e, mais que tudo, ela sente muita culpa. Culpa é um dos principais sintomas, assim, em termos de caracterização de pensamento numa depressão, Cláudio. É impressionante. Não existe quadro de depressão
grave ou moderada sem ter um pensamento de culpa ali patológico orbitando. Nossa, que interessante isso. É bom aí quem está sentindo esses sintomas prestar atenção, ver de que forma você se sente culpado. É bom fazer essa reflexão. Doutor, você falou é curioso porque... Pode falar. Complementando, porque a culpa é algo que a gente até pode aceitar na sociedade, né? Poxa, não deveria ter feito isso, fiquei culpado. Mas geralmente a culpa nesses casos é algo completamente fora do contexto, que não faz sentido. Esses dias eu atendi um paciente que estava muito deprimido e uma das culpas era porque ele não havia tratado bem a primeira namorada há 20 anos atrás. Só que isso reapareceu, então ele estava vivendo aquilo e aquilo torturava ele. Completamente desatualizado, você entende? É algo que renasce na gente e rumina. Isso é muito ruim, traz muita dor. Você falou alguns sintomas da depressão e não falou de irritabilidade. Irritabilidade pode também ser um sintoma de depressão ou não? Então, irritabilidade é um tema extremamente polêmico, porque ele é um tipo de sintoma que aparece em alguns tipos de depressão. Tanto é que a gente costuma falar, é uma depressão irritável ou uma depressão que é o oposto disso, que a gente chamaria de uma depressão sem energia. Né, que é a depressão mais comum que a gente pensa, né? Quando pensa em depressão, é aquela pessoa que está na cama, que não tem energia para fazer nada. Mas existe sim essa depressão irritada. Uma coisa importante da gente ressaltar aqui é que essa depressão irritada, geralmente ela é tratada de uma forma diferente do que a depressão que só está sem energia. Então, aquela questão que a gente já conversou algumas vezes sobre a importância de tratar os tipos da depressão com muito cuidado, porque eles recebem tratamentos farmacológicos diferentes, é de extrema importância. Perfeito. Bom, nosso tempo chegou ao fim, queria só te deixar mais um minutinho, se você quiser complementar mais alguma coisa, para a gente fechar aí o nosso bate-papo sobre o Janeiro Branco. Cláudia, eu acho que mais do que nunca é importante a gente fazer esse chamado à população para cuidarem mais da sua saúde mental, não só a sua, mas também das pessoas que compartilham a sua residência, as pessoas que você ama, que você tem próximo, porque dadas as circunstâncias, todos nós estamos sendo submetidos a eventos completamente extraordinários, atípicos, e todos estamos juntos nessa. Está todo mundo mais triste do que o normal, está todo mundo mais tenso e preocupado do que o normal. Entretanto, isso tem limite. O que é para caracterizar uma normalidade? Né? Estamos tensos, mas estou conseguindo fazer as minhas coisas. Tudo bem. Agora, se você começar a ter dificuldade de fazer as suas coisas, ficar só pensando nesse assunto, ficar muito negativo, ter dificuldade de dormir, já busque ajuda o quanto antes, porque é mais fácil de tratar quando está no início. Ok, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco, tão bom aprender contigo, obrigada pela sua amizade e uma ótima tarde e um feliz 2021, doutor Márcio, vou passar seus contatos Vai aqui. melhorar, Flávio, vai melhorar, vamos pensar positivo e obrigado pela oportunidade. Obrigada, olha, o doutor Márcio está no site www.progruda.com. Se você quiser marcar para bater um papo, a telemedicina aí, você pode ser consultado pelo telefone pelo Dr. Márcio, 11 30 45 14 74. 11 30 45 14 74, tá?